Você só pode lutar da maneira que treina. Miyamoto Musashi. Imagine isso. O raiar do dia mal desponta no horizonte. Um samurai solitário está na névoa, segurando uma espada de madeira, respirando estável, mente afiada. Cada movimento é preciso, aperfeiçoado por anos de prática incansável. Ele não treina para a batalha, mas sim para a vida. Para Musashi, treinar e viver eram indissociáveis. A maneira como você pratica, a maneira como você pensa, a maneira como você aborda cada momento, é isso que determina o seu destino. Essa é a diferença entre vitória e derrota, autocontrole e autodestruição. E se essa ideia se aplicasse a mais do que só lutas de espada? E se o autodomínio fosse a chave para conquistar tudo na vida? E se pudéssemos vencer as batalhas diárias como a autodúvida, distrações e medo, da mesma forma que Musashi venceu seus duelos lendários? Imagine se abordássemos nossas vidas com a mesma disciplina, estratégia e controle que ele levava para cada luta. Quão diferentes seriam nossas vidas? Miyamoto Musashi não era só um guerreiro, mas também um filósofo da vida. Ele lutou em mais de 60 duelos e nunca perdeu. Mas sua maior batalha não foi contra outro espadachim, foi contra ele mesmo. Ele passou a vida refinando uma filosofia de disciplina, adaptabilidade e melhoria contínua, acreditando que o verdadeiro inimigo não é um oponente, mas as fraquezas dentro de nós. Hesitação, preguiça e medo. Seus ensinamentos transcendem a batalha, oferecendo um guia para dominar a mente, emoções e ações. Vamos explorar como sua filosofia pode ajudar você a se dominar e, por extensão, sua vida. À primeira vista, a filosofia de Musashi pode parecer relevante apenas para guerreiros ou artistas marciais. Afinal, ele viveu em uma época de samurais e duelos de espadas. O que isso tem a ver com a vida moderna? Mas se você analisar melhor, verá que a filosofia dele não é sobre combate, mas sobre a vida em si. Suas lições são universais, aplicáveis a negócios, criatividade, autoaperfeiçoamento e resistência mental. Ele entendeu que a verdadeira batalha não é travada com armas, é travada dentro da mente. As lutas que enfrentamos hoje, procrastinação, dúvida própria, medo de fracassar, são apenas versões diferentes das batalhas que ele enfrentou no campo de batalha. Os princípios pelos quais ele vivia podem ajudar qualquer pessoa a superar obstáculos e alcançar excelência em qualquer área. Um dos principais ensinamentos de Musashi é a autodisciplina. Em um mundo repleto de distrações, com gratificação instantânea a um clique, a disciplina é rara, mas essencial para o sucesso. Ele rejeitou o conforto, evitou luxos e se dedicou totalmente ao seu caminho. Ele cria que a maestria exigia sacrifício. Ele escreveu: "Não faça nada que não seja útil." Isso significa eliminar tudo que não serve ao seu propósito, seja hábitos que desperdiçam tempo, relacionamentos tóxicos ou desordem mental. Atualmente, isso pode significar limitar o uso de redes sociais, evitar distrações e focar no que realmente te faz progredir. Se você não se disciplinar, o mundo irá distraí-lo para a mediocridade. Outra lição crucial de Musashi é a resistência mental. Ele cria que o medo e a emoção eram os principais empecilhos para o êxito. Ele disse uma vez que você deve aceitar a morte em seu coração diariamente. Isso não implica em uma obsessão com a mortalidade. Significa compreender que os medos do fracasso, da rejeição e do desconforto são ilusórios. Quando você deixa de temer o fracasso, se torna imbatível. Ele entrava em cada duelo com a mente calma e focada, pois hesitação ou dúvida poderiam significar a morte. No mundo atual,
Essa mentalidade pode ajudá-lo a agir, tomar decisões ousadas e enfrentar desafios sem ser paralisado pelo medo. Seja começando um novo projeto, tomando uma decisão difícil na vida ou defendendo-se, a habilidade de agir sem hesitação é uma habilidade que distingue as pessoas bem-sucedidas. Ele também ensinou a importância do domínio, não apenas de uma habilidade, mas de si mesmo. Ele acreditava que a maestria era um processo para a vida inteira, exigindo aprendizado contínuo, refinamento e autoconhecimento. Ele escreveu: de uma coisa conheça 10.000 coisas. Isso significa que quando você realmente domina uma disciplina, seja ela artes marciais, escrita, negócios ou qualquer ofício, você ganha insights que se aplicam a tudo mais na vida. A forma como você treina, pratica e é disciplinado em um aspecto reflete como você enfrenta desafios em todas as áreas. Por isso, os melhores atletas, artistas e empreendedores seguem rotinas rígidas e aprendizado contínuo. Eles encaram a maestria não como um destino, mas como um processo interminável. Uma das maiores contribuições de Musashi para a filosofia é o livro dos 5 Anéis. Escrito em seus últimos anos, este livro é um manual para estratégia, disciplina e domínio da vida, não apenas sobre esgrima. Ainda é estudado por líderes empresariais, estrategistas militares e especialistas em autoajuda. O livro é dividido em 5 seções, cada uma representando um elemento distinto: terra, os fundamentos, água, adaptabilidade, fogo, agressão e conflito, vento, compreensão dos outros e vazio, intuição e estado de fluxo. Esses princípios podem ser aplicados à tomada de decisões, liderança, criatividade e crescimento pessoal. Ele acreditava que, compreendendo a estratégia, é possível ter sucesso em qualquer área da vida. A filosofia de Musashi ainda é relevante hoje porque nos ensina a controlar nossos pensamentos, ações e emoções. Ela nos ensina como construir disciplina, foco e resiliência em um mundo cheio de distrações e incertezas. Ele vivia pela ideia de que o caminho está no treinamento. O sucesso não é sobre sorte ou talento, é sobre os hábitos diários e a mentalidade que você cultiva ao longo do tempo. E se você quer alcançar algo grande na vida, deve aplicar o mesmo nível de comprometimento, disciplina e estratégia que Musashi aplicou. Miyamoto Musashi nasceu em 1584, durante um período em que o Japão estava em guerra constante. Esse período, conhecido como Sengoku Jidai, a Era dos Estados Guerreiros, foi um dos mais violentos na história japonesa. Clãs samurais lutavam incessantemente pelo poder, e o caminho da espada não era apenas uma habilidade, era um meio de sobrevivência. Desde a infância foi lançado neste mundo de conflito onde vida e morte eram separadas pelo fio da espada. Diferente da maioria das crianças de sua época, que foram criadas em famílias nobres de samurais sob a orientação de dojos estabelecidos, sua criação foi diferente. Seu pai, Shinmen Munisai, era um habilidoso espadachim e um especialista em combate. Mas ele não cresceu em um ambiente luxuoso. Ele foi criado nas ásperas montanhas do Japão, longe dos ensinamentos refinados da classe samurai tradicional. Sua exposição precoce à solidão e à autoconfiança moldaria mais tarde sua filosofia de disciplina, adaptabilidade e autodomínio. O primeiro duelo registrado de Musashi aconteceu quando ele tinha apenas 13 anos. A maioria dos meninos nesta idade ainda aprendia os fundamentos da luta de espada com instrutores experientes, mas Musashi, com pouco treinamento formal, já estava pronto para enfrentar um samurai adulto e testado em batalha. Seu oponente, Arima Kihei,
era um guerreiro habilidoso de uma escola de combate bem respeitada. Confiante em suas habilidades, Arima não o levou a sério. Ele esperava uma vitória fácil, mas Musashi tinha algo muito mais perigoso que experiência. Ele possuía determinação total e mentalidade firme. Armado apenas com uma espada de madeira, ele atacou Arima com uma ferocidade avassaladora, derrubando-o no chão e batendo nele até a morte. Foi neste momento que Musashi percebeu que um duelo não era apenas sobre habilidade, era sobre estratégia, agressão e controle psicológico. A breve luta mudou o rumo de sua vida permanentemente. Após seu primeiro duelo, Musashi escolheu a vida de um Ronin, um samurai sem mestre. Em uma época em que a maioria dos guerreiros buscava proteção de senhores poderosos e escolas prestigiosas, ele rejeitou os confortos da servidão. Ele rejeitou as restrições impostas pela cultura samurai. Em vez disso, vagou pelo Japão, buscando desafios e aprimorando seu próprio estilo de luta. Ele não possuía casa, riqueza ou mestre, somente sua espada e vontade incansável de melhorar. Essa decisão o distinguiu de outros guerreiros contemporâneos. Enquanto a maioria dos samurais seguia tradições estritas, ele acreditava que a verdadeira maestria vinha da experiência direta, não do aprendizado teórico. Ele lutou duelo após duelo, a cada vez testando novas estratégias e aprimorando seus instintos. Um dos momentos mais marcantes de sua juventude foi sua experiência na Batalha de Sekigahara, em 1600. Esta foi uma das batalhas mais brutais da história japonesa, onde mais de 160 mil samurais lutaram em um combate que determinou o futuro do Japão. Musashi, ainda um jovem guerreiro, lutou do lado perdedor. Ele testemunhou pessoalmente os horrores da guerra em grande escala, não apenas os duelos de honra para os quais havia treinado, mas o puro caos, derramamento de sangue e imprevisibilidade da batalha. Essa experiência o endureceu. E isso reforçou sua crença de que a sobrevivência exigia mais do que apenas força, exigia estratégia, adaptabilidade e uma mentalidade livre de hesitação ou apego. Ao contrário de muitos guerreiros que buscavam glória na batalha, ele começou a ver o combate como algo muito mais profundo, um teste de mente sobre matéria, onde a vitória final não era sobre um oponente, mas sobre si mesmo. Quando chegou ao final dos 20 anos, já havia construído uma reputação lendária como espadachim invicto. Ele venceu dezenas de duelos, refinando suas técnicas e aguçando sua mente estratégica a cada vez. Mas seu duelo mais famoso, aquele que consolidaria seu lugar na história, foi contra Sasaki Kojiro, um dos maiores espadachins da época. Kojiro era um guerreiro de elite, conhecido por sua velocidade e precisão incomparáveis. Ele empunhava uma nodachi, uma espada longa e afiada quase do tamanho de um homem, e havia aperfeiçoado uma técnica chamada corte da andorinha, um ataque tão rápido e letal que se dizia que ninguém poderia se defender contra ele. Para Musashi não era apenas outro duelo. Era o teste supremo de sua filosofia. O duelo estava marcado para acontecer na ilha Ganryu em 1612, mas Musashi, sempre pensando além da superfície, sabia que vencer não era apenas sobre habilidade, era sobre controlar o campo de batalha, o tempo e até mesmo as emoções de seu oponente. Em vez de chegar na hora marcada, ele propositalmente se atrasou, deixando Kojiro esperando e aumentando sua frustração. Enquanto a maioria dos samurais via a pontualidade como um sinal de respeito, Musashi a via como uma oportunidade para a guerra psicológica. Quando ele finalmente chegou, remando até a ilha em um pequeno barco, Kojiro já estava emocionalmente carregado, impaciente e ansioso para atacar. Mas sua estratégia não parou por aí. Em vez de uma katana tradicional, ele esculpiu uma espada de madeira a partir de um minério durante sua jornada para a ilha. Esta arma era mais longa que o nodachi de Kojiro,
dando a Musashi uma vantagem crucial de alcance. Ele estudou o estilo de luta de Kojiro, notando que seu oponente confiava em velocidade e precisão. Porém, Musashi sabia que um primeiro golpe certeiro decidiria a luta. No instante em que Kojiro sacou sua espada, Musashi atacou velozmente com um único golpe fatal na cabeça de Kojiro. Antes que Kojiro pudesse reagir, já estava morto. Este duelo foi mais que uma demonstração de habilidade superior, foi uma aula magistral em estratégia, adaptabilidade e guerra psicológica. Ele compreendeu o que muitos guerreiros não entendem. As batalhas são vencidas na mente antes de serem travadas no campo de batalha. Enquanto Kojiro confiava em sua técnica lendária, ele usava o tempo, a distração e a preparação para controlar a luta antes mesmo de começar. Ele não apenas derrotou Kojiro fisicamente, ele o derrotou mentalmente, muito antes do primeiro golpe ser lançado. O duelo na ilha Ganryu não foi apenas o auge da esgrima de Musashi, foi um ponto de virada em sua vida. Após essa luta, ele gradualmente se afastou dos duelos, percebendo que a verdadeira maestria não era sobre provar superioridade sobre os outros, mas sobre alcançar o completo autocontrole e entender as verdades mais profundas da existência. Ele se voltou para a filosofia, arte e escrita, destilando as lições de sua vida no livro dos 5 Anéis. Em vez de continuar a procurar adversários, ele procurou dominar a si mesmo, acreditando que as maiores batalhas não eram travadas com espadas, mas dentro da mente. O duelo entre Musashi e Kojiro nos ensina uma das lições mais preciosas. Sua mente é sua arma mais poderosa. Na vida, a força bruta tem limitações para o sucesso. O sucesso não é sobre ser o mais forte, é sobre ser o mais inteligente, o mais adaptável e o mais preparado. Seja nos negócios, nos relacionamentos ou no desenvolvimento pessoal, a capacidade de superar, manobrar e resistir aos seus desafios é o que leva à vitória. E assim como Musashi, aqueles que se dominam descobrirão que não precisam mais provar nada para ninguém, porque já venceram a batalha mais importante de todas. Nos últimos anos de sua vida, Miyamoto Musashi se retirou da sociedade e viveu em solidão. Ele já havia se provado como guerreiro, estrategista e filósofo, mas à medida que envelhecia, seu foco se voltou para algo mais profundo, um modo de vida que ia além da batalha e da competição. Pouco antes de sua morte em 1645, ele escreveu um documento intitulado Dokodo, que se traduz como O Caminho de Andar Sozinho. Esta era uma lista de 21 princípios que refletiam sua filosofia de vida, autodomínio, desapego das distrações mundanas. Ao contrário do livro dos 5 Anéis, que foi escrito para guerreiros e estrategistas, Dokodo era profundamente pessoal. Não era sobre vencer lutas, era sobre como viver com disciplina, propósito e liberdade de apego. Um dos temas centrais do Dokodo é a disciplina e o desapego. Ele acreditava que os desejos, seja por riqueza, prazer ou aprovação, eram os maiores inimigos do autocontrole. Ele entendeu que se sua felicidade depende de fatores externos, você não controla realmente sua vida. Seu primeiro princípio afirma: aceite tudo exatamente como é. Isso não significa desistir ou ser passivo, mas sim entender que a vida é imprevisível e resistir à realidade só leva ao sofrimento. Muitas pessoas desperdiçam energia reclamando sobre o que não podem mudar, mas ele ensina que a verdadeira força é aceitar a vida como é e aproveitar ao máximo. Em vez de nos frustrarmos com as circunstâncias, devemos nos adaptar, aprender
e seguir em frente sem abalos emocionais. Outra lição poderosa de Dokudo é a autoconfiança. Ele viveu principalmente como um ronin, um samurai errante sem mestre, confiando apenas em suas próprias habilidades e sabedoria. Ele acreditava que a independência era a chave para a liberdade pessoal. No mundo atual, isso significa não depender dos outros para sua felicidade, segurança ou autoestima. Muitos se sentem perdidos sem a validação alheia, seja por curtidas nas redes sociais, aprovação de pessoas próximas ou sucesso externo. Musashi ensina que a verdadeira confiança é interior. Confiar excessivamente em coisas externas como dinheiro, status ou relacionamentos torna você vulnerável à decepção e ao controle. Essa noção de desapego abrange o conforto e as posses materiais. Um dos princípios do Dokudo afirma: não busque prazer por seu próprio bem. Musashi entendeu que a busca pelo conforto leva à fraqueza. Hoje vivemos em um mundo de gratificação instantânea, entretenimento, fast food e prazeres fáceis estão disponíveis a todo momento, mas quando você busca constantemente o conforto, perde a capacidade de lidar com dificuldades e se disciplinar. Ele acreditava que o caminho para a maestria exige sacrifício, escolhendo o que é difícil em vez do que é fácil. Isso não significa nunca aproveitar a vida, mas sim não permitir que prazeres temporários o controlem. Se você quer se dominar, deve aprender a adiar a gratificação, abraçar desafios e manter o foco em metas de longo prazo. Um dos princípios mais marcantes no Dokudo afirma: não se entristeça com a separação. Isso reflete sua crença na disciplina emocional. Ele entendeu que tudo na vida é temporário, pessoas, relacionamentos, sucessos e fracassos vêm e vão. A maioria das pessoas sofre por se apegar demais a coisas além do seu controle. Ele ensina que para ser realmente livre é preciso se desapegar. Paz não significa não amar ou cuidar dos outros, mas sim não se apegar às coisas por medo ou insegurança. Na vida moderna, isso pode significar largar relacionamentos tóxicos, superar fracassos e não deixar eventos externos ditarem sua paz interior. Outro aspecto chave do Dokudo é a simplicidade e o minimalismo. Musashi via o excesso como uma distração. Ele vivia com poucas posses, evitava luxo e se concentrava apenas no que era necessário. Um de seus princípios afirma: não se apegue a posses que você não precisa mais. Atualmente, vivemos cercados pelo materialismo. As pessoas buscam incessantemente os gadgets mais novos, carros e roupas de grife, crendo que tais bens trarão felicidade. Ele ensina que as posses devem ter uma função, não determinar sua identidade. Quanto mais você possui, mais é controlado pelo que possui. A verdadeira liberdade vem de possuir menos e focar no que realmente importa. O tema final e talvez mais importante em Dokudo é viver com propósito. Musashi escreveu: não haja seguindo crenças costumeiras. Isso significa que não devemos apenas seguir o que a sociedade espera de nós. Pense por si mesmo e trace seu próprio caminho. Muitas pessoas passam pela vida seguindo a rota tradicional de escola, trabalho e casamento, sem questionar se isso se alinha com seu propósito. Ele ensina que a verdadeira maestria vem de se autoconhecer, traçar seu próprio caminho e se dedicar plenamente a ele. Isso exige coragem, independência e a disposição de ficar só. Então, como podemos aplicar o Dokudo de Musashi à vida moderna? O primeiro passo é se libertar das distrações e validações superficiais. No mundo de hoje, a atenção é a moeda mais valiosa, e as empresas lutam constantemente pelo seu foco através das redes sociais, anúncios e entretenimento sem fim.
Se você quer se dominar, deve aprender a guardar sua atenção e focar no que realmente importa. Isso significa limitar as redes sociais, evitar distrações e dedicar tempo ao crescimento pessoal. Ao invés de passar muito tempo no celular, aproveite para ler, se exercitar ou aprender algo novo. Ele diria: não faça nada que não seja útil. Se algo não está te ajudando a crescer, só está te atrasando. Outra forma de aplicar Dokodo é aceitar o desconforto. Em vez de buscar prazer e entretenimento constantes, desafie-se diariamente. Tome banhos frios, acorde cedo, treine seu corpo e mente e vá além do seu próprio conforto. Ele acreditava que a disciplina é construída através de dificuldades constantes. Quanto mais você enfrenta desafios, mais forte se torna. Torna as pessoas fracas, a luta as torna... A autoconfiança é outra lição crucial. Isso significa assumir total responsabilidade por sua vida, falhas, sucessos e mentalidade. Musashi diria que cada um é responsável pelo próprio caminho, em vez de culpar os outros por suas circunstâncias. Pare de esperar que os outros te salvem, te validem ou te deem permissão. Se você quer algo, treine, trabalhe e reivindique isso. Ele não esperou um mestre para ensiná-lo. Aprendeu por experiência, observação e esforço incessante. Finalmente, viva com propósito e desapego. Não se apegue a coisas que não te servem. Deixe para trás falhas passadas, relacionamentos insalubres e distrações sem sentido. Concentre-se no que te faz avançar. Musashi acreditava que toda ação deveria ter um propósito e cada momento deveria ser significativo. Isso significa eliminar tudo que não esteja alinhado com seu crescimento e domínio. O Dokudo de Musashi vai além de uma simples lista de regras. É um projeto para autodomínio. Ele nos ensina que a vida não é sobre buscar conforto, validação ou sucesso externo. É sobre disciplina, independência e viver com propósito. Em um mundo que tenta te puxar em várias direções, sua filosofia lembra que a verdadeira maestria começa de dentro. Se você dominar seus desejos, concentrar sua mente e se livrar de distrações supérfluas, se tornará imbatível. A verdadeira batalha é contra si mesmo, não um oponente. Se você dominar a si mesmo, poderá dominar qualquer coisa. O livro dos 5 Anéis de Miyamoto Musashi é um dos guias mais profundos para a maestria já escritos. Não é apenas um livro sobre esgrima, é um manual para entender estratégia, disciplina e autodomínio em todos os aspectos da vida. Escrito em 1645, pouco antes de sua morte, o livro é dividido em 5 seções, cada uma representando um elemento da natureza: terra, água, fogo, vento e vazio. Esses elementos simbolizam diferentes aspectos do aprendizado, adaptação, luta, perspectiva e domínio. Ele acreditava que, ao entender esses 5 princípios, uma pessoa poderia alcançar a excelência em combate, negócios, crescimento pessoal e qualquer habilidade que escolhesse dominar. Ao contrário de muitos textos filosóficos, o livro dos 5 Anéis é brutalmente prático. Musashi não acreditava em teorias complicadas ou ideias abstratas que não tinham aplicação no mundo real. Sua filosofia baseava-se na experiência direta. Tudo o que ele ensinou veio de uma vida de combate, observação e profunda autodisciplina. Sua principal crença era simples: se você se dominar, pode dominar qualquer coisa. Cada um dos 5 livros dentro do texto ensina uma lição diferente,
e juntos eles formam um caminho completo para autodomínio. Não faça nada que não seja útil. O livro do solo é a base de todo domínio. Assim como uma casa deve ser construída em terreno sólido, a habilidade e a sabedoria devem ser construídas sobre fundamentos sólidos. Musashi acreditava que, para alcançar a grandeza, era preciso dominar primeiro os fundamentos, seja nas artes marciais, negócios, criatividade ou autoaperfeiçoamento. O sucesso vem de entender profundamente os princípios fundamentais, não de perseguir técnicas complicadas. No mundo de hoje, muitas pessoas procuram atalhos. Eles querem pular os fundamentos e ir direto para técnicas avançadas. Eles perseguem truques, tendências e soluções rápidas, acreditando que o sucesso vem de uma fórmula secreta. Mas ele entendeu que sem o domínio dos fundamentos, as habilidades avançadas são inúteis. É por isso que atletas profissionais repetem os mesmos movimentos milhares de vezes e grandes músicos praticam escalas simples todos os dias. O mesmo se aplica aos negócios, crescimento pessoal e qualquer campo de domínio. A excelência é construída em pequenas ações repetidas ao longo do tempo. Então, como aplicamos isso atualmente? O primeiro passo é eliminar as distrações. Musashi alertou contra perder tempo com coisas que não contribuem para o crescimento pessoal. Atualmente, isso envolve eliminar distrações inúteis, vícios em redes sociais e hábitos negativos que não contribuem para seus objetivos de longo prazo. Concentre-se em trabalho profundo e prática deliberada, o tipo de esforço que leva a uma melhoria real. Ao aprender uma habilidade, não se apresse. Comprometa-se a dominar os fundamentos gradualmente. O livro da água. Reflita um pouco sobre si e muito sobre o mundo. A água é sem forma. Ela assume a forma de seu recipiente, contornando obstáculos sem esforço. Esta é a lição do livro da água, a importância da adaptabilidade e flexibilidade. Musashi acreditava que a verdadeira maestria estava em aprender a se ajustar, evoluir e responder a qualquer situação, não em seguir rigidamente um caminho. Muitas pessoas falham na vida porque se recusam a se adaptar, se apegam a crenças ultrapassadas, resistem à mudança e temem sair de sua zona de conforto. Ele via isso como uma fraqueza fatal. Um guerreiro que só conhece uma maneira de lutar será facilmente derrotado por alguém que pode ajustar suas táticas no local. O mesmo princípio se aplica atualmente. Quem resiste à mudança fica para trás, já quem se adapta continua crescendo. Para aplicar isso hoje, é necessário ter uma mentalidade de crescimento. Em vez de temer o fracasso, veja cada erro como uma lição. Mantenha-se aberto a novas perspectivas, conhecimentos e formas de pensar. Nos negócios, isso significa estar aberto a mudar e adaptar estratégias. Em relacionamentos, isso significa ouvir e entender diferentes pontos de vista. No desenvolvimento pessoal, significa evoluir continuamente, nunca se acomodando. Os mais bem-sucedidos em qualquer área não são os mais fortes ou inteligentes, mas sim os que se adaptam mais rapidamente. Aquilo que não pode ser visto. O fogo simboliza luta, adversidade e conflito. É um teste de resiliência, mentalidade e capacidade de enfrentar adversidades. No combate, o fogo é a intensidade da batalha, o momento em que tudo está em jogo. Mas na vida, o fogo são os desafios que enfrentamos, os obstáculos, falhas e dificuldades que testam nossa força. Musashi acreditava que a verdadeira maestria é forjada na luta. Quem nunca enfrentou dificuldades desmoronará quando for testado. A maioria das pessoas teme a luta, evitando o desconforto e desistindo diante das dificuldades, buscando caminhos fáceis. Mas ele sabia que os desafios fortalecem.
Assim como uma espada é temperada pelo fogo, o caráter de uma pessoa é moldado pela adversidade. A chave não é fugir da luta, mas abraçá-la, aprender com ela e usá-la como combustível para o crescimento. Como aplicamos isso? Primeiro, desenvolva resiliência. Exercite-se para manter a calma sob pressão. Diante de dificuldades, mude sua mentalidade. Veja o fracasso não como um revés, mas como parte do processo de aprendizado. Cada desafio traz uma lição velada. Quem abraça a luta se fortalece, enquanto quem a evita permanece fraco. Para conhecer muito, conheça a fundo uma coisa. O livro do vento ensina a importância de estudar diferentes perspectivas. Musashi acreditava que para se tornar um verdadeiro mestre, você deve entender a si mesmo e o mundo ao seu redor. Ele estudou várias escolas de combate, aprendendo seu próprio estilo e as técnicas de seus inimigos. Ao entender suas fraquezas, ele sempre poderia levar vantagem. No mundo de hoje, essa lição se aplica a negócios, relacionamentos, liderança e crescimento pessoal. Se você quer ter sucesso, não deve apenas se concentrar em si mesmo, deve entender as perspectivas dos outros. Grandes líderes estudam psicologia para liderar pessoas com mais eficácia. Grandes empreendedores estudam seus concorrentes para encontrar vantagens. Pensadores estudam filosofias para expandir sua sabedoria. Uma maneira prática de aplicar isso é nunca parar de aprender. Leia muito sobre filosofia, negócios, psicologia e ciência. Ouça opiniões diferentes, mesmo discordando. Quanto mais perspectivas você entender, mais aguçada se torna a sua mente. A verdadeira inteligência vem de ver como todas as coisas estão interligadas, não de conhecer algo profundamente. Ao conhecer o que existe, você pode conhecer o que não existe. O livro do vazio representa o mais alto nível de domínio, o estado de movimento sem mente. Este é um estado de fluxo completo, presença total e ação espontânea. Em combate, é o momento em que o espadachim age sem pensar, movendo-se puramente por instinto. Na vida, é a capacidade de desempenhar o seu melhor sem hesitação ou dúvida própria. Muitas pessoas pensam demais, hesitam, duvidam e ficam presas em suas próprias cabeças, mas Musashi ensina que o mais alto nível de maestria é deixar de lado o pensamento consciente e confiar no seu treinamento. Isso se aplica a esportes, negócios, criatividade e crescimento pessoal. Os melhores atletas entram no estado de fluxo, onde reagem sem pensar. Os melhores músicos tocam com sentimento, não com cálculo. Os melhores empreendedores tomam decisões ousadas, sem medo. Para aplicar isso, treine sua mente com meditação e atenção plena. Aprenda a silenciar o barulho mental e a se concentrar no presente. Confie nos seus instintos. A maestria não é sobre pensar, é sobre ser. Os ensinamentos de Miyamoto Musashi não são mera sabedoria antiga para guerreiros do passado. Sua filosofia se aplica tanto ao mundo moderno quanto ao Japão feudal. Seus princípios de disciplina, resistência mental e desapego podem ajudar qualquer um, seja você empreendedor, atleta, artista ou apenas alguém tentando melhorar sua vida. Disciplina e hábitos diários. Um dos aspectos mais marcantes da vida de Musashi foi sua disciplina inabalável. Ele era um homem de simplicidade, possuía poucos pertences, evitava luxo e vivia uma vida altamente estruturada. Diferentemente de muitos samurais profundamente envolvidos nos círculos políticos e sociais de sua época, ele optou por um caminho distinto. Ele se dedicou completamente a treinar,
aperfeiçoar e refinar sua arte. Isso não era apenas sobre luta de espadas, era uma filosofia de vida. Ele entendeu que a chave para a maestria não era motivação ou talento, mas esforço consistente e disciplinado ao longo do tempo. Atualmente, a maioria das pessoas enfrenta distrações e inconsistências. Vivemos em uma época de gratificação instantânea, com entretenimento sem fim, mídias sociais, fast food e conforto constante. É fácil perder o foco, procrastinar e cair em maus hábitos. Mas ele nos ensina que a disciplina é a base do sucesso. Se você não controla seus hábitos, não controla sua vida. Isso significa construir rituais diários fortes que reforcem seu foco e compromisso com a melhoria. Uma forma prática de aplicar isso é por meio de rotinas matinais. Muitas pessoas bem-sucedidas hoje seguem um ritual matinal estruturado que define o tom do seu dia. Isso pode incluir meditação, escrita em diário, exercício ou trabalho focado. O objetivo é começar o dia com clareza e propósito, evitando distrações. Outra prática-chave é eliminar o excesso. Musashi acreditava que excesso de bens e conforto enfraquecia as pessoas. Atualmente, isso implica em desorganizar não só o seu espaço físico, mas também o mental. Remova distrações do seu ambiente, corte compromissos desnecessários e foque apenas no que realmente importa. A principal lição é que a disciplina é como um músculo. Ela fica mais forte quanto mais é usada. Não são necessárias mudanças dramáticas repentinas, mas sim um comprometimento com pequenas e constantes melhorias. Seja acordar mais cedo, reservar um tempo para um trabalho focado ou remover distrações da sua vida, a chave é a repetição e o compromisso. Ele acreditava que o caminho está no treinamento diário, construindo a autodominação através da prática constante, não de esforços esporádicos. Para se tornar ótimo em algo, transforme isso em um hábito. Resiliência mental e superação do medo. Musashi via o medo como uma ilusão criada pela mente. Durante sua vida, ele enfrentou batalhas onde hesitar ou duvidar poderia significar a morte. Ele entendeu que a diferença entre vencer e perder não era apenas habilidade, mas sim a mentalidade. Ele escreveu que um guerreiro deveria aceitar a morte diariamente em seu coração, não de forma mórbida, mas para eliminar o medo. Isso permitiu que ele lutasse com calma e precisão, enquanto seus inimigos frequentemente eram paralisados pela ansiedade. No mundo moderno, o medo ainda impede as pessoas não de duelos com espadas, mas de tomar ações na vida. Medo de falhar, medo de rejeição, medo de desconforto. Essas barreiras mentais impedem as pessoas de alcançar seu potencial. Mas assim como na batalha, 80% do sucesso é mental. Controlando seus pensamentos, você controla suas ações. O problema é que a maioria das pessoas deixa o medo ditar suas decisões, evitam desafios, jogam pelo seguro e nunca ultrapassam suas zonas de conforto. Musashi nos ensina que o medo só tem poder se você permitir. Então, como aplicamos isso? Um método poderoso é o desconforto voluntário, colocando-se deliberadamente em situações desconfortáveis para treinar sua mente a lidar com o estresse. Isso pode incluir banhos frios, jejum, silêncio ou treinamento físico intenso. Essas práticas constroem resiliência mental, mostrando que o desconforto é temporário e controlável. Outro método é enfrentar os medos de frente, em vez de evitar situações difíceis, confrontá-las diretamente. Quanto mais você enfrenta o medo, menos poder ele tem sobre você. Seja falando em público, correndo um risco nos negócios ou defendendo-se, a única maneira de vencer o medo é através da ação. Ele ensina que os guerreiros mais fortes não são aqueles que nunca sentem medo, mas aqueles que aprendem a seguir em frente apesar dele. Na vida, o medo sempre estará presente, mas é sua escolha ser controlado por ele ou superá-lo.
Se você treinar sua mente para ver os desafios como oportunidades de crescimento, o medo se torna uma ferramenta para o sucesso. A arte do desapego. Uma das lições mais marcantes de Musashi é a importância do desapego. Ele acreditava que as emoções, especialmente o desejo e o apego, eram perigosas porque turvavam o julgamento. Um guerreiro que luta com emoção em vez de estratégia é imprudente. Quem é muito apegado a resultados, pessoas ou bens materiais fica vulnerável. A verdadeira maestria é permanecer racional, disciplinado e no controle da mente. Isso não significa que ele era contra o amor ou a conexão humana, mas sim que alertava contra deixar as emoções controlarem suas ações. Em relacionamentos, isso pode significar não se tornar obcecado por alguém a ponto de se perder. Muitas pessoas se envolvem em relacionamentos tóxicos porque têm medo de ficar sozinhas ou porque se apegam emocionalmente demais a uma situação insalubre. Musashi diria: aprenda a amar, mas nunca perca seu senso de identidade. Nos negócios, desapego significa não ser governado pela ganância, ego ou visão de curto prazo. Muitas pessoas tomam decisões ruins porque deixam as emoções superarem a lógica, seja fazendo investimentos impulsivos, seguindo tendências ou se recusando a se adaptar quando algo não está funcionando. A aplicação moderna deste princípio está intimamente ligada ao estoicismo, que prega focar apenas no que podemos controlar e ignorar o que não podemos. Se algo está fora do seu controle, seja a opinião de outras pessoas, erros passados ou eventos incontroláveis, é energia desperdiçada se apegar a isso. Em vez disso, concentre-se no que você pode controlar, suas ações, sua mentalidade e suas decisões. Uma maneira prática de cultivar o desapego é através da meditação e da escrita em um diário. Musashi passava longas horas sozinho, refletindo sobre seus pensamentos e emoções, afiando sua mente como uma espada. Hoje, muitas pessoas bem-sucedidas seguem essa prática, tirando um tempo todos os dias para limpar suas mentes, refletir e ganhar perspectiva. Outro método é pausar antes de reagir emocionalmente. Quando algo te perturba, em vez de reagir imediatamente, respire fundo e avalie a situação logicamente. O desapego é uma habilidade, requer prática, mas uma vez dominado, ele te dá a liberdade das reações impulsivas e instabilidade emocional. Em suma, sua filosofia ensina que quem é governado pelas emoções é controlado por forças externas, enquanto quem cultiva o desapego permanece estável em todas as situações. Se você aprender a permanecer calmo, disciplinado e focado, independentemente das circunstâncias, se tornará inabalável e, quando for inabalável, será verdadeiramente livre. A sabedoria atemporal de Musashi sobre disciplina, resistência mental e desapego se aplica tanto à vida moderna quanto na era dos samurais. Se você aprender a construir hábitos diários fortes, superar o medo e se desapegar de emoções desnecessárias, ganhará um nível de controle sobre sua vida que poucos conseguem alcançar. A maestria não é sobre ser perfeito, é sobre melhoria constante, treinamento e autoconhecimento. Ele entendeu que a batalha nunca é contra o mundo exterior, é sempre contra as fraquezas dentro de você mesmo. Dominando sua mente, você domina sua vida. E nas palavras de Musashi, o caminho está no treinamento. A questão é, você está disposto a percorrer o caminho? Ao chegarmos ao fim desta profunda exploração da filosofia de Miyamoto Musashi, uma coisa se torna clara. Não é sobre alcançar a perfeição, mas sobre a incansável busca pelo progresso.
O próprio Musashi nunca afirmou ser perfeito. Mesmo após vencer mais de 60 duelos, escrever O Livro dos Cinco Anéis e passar décadas aprimorando sua arte, ele ainda acreditava que o caminho para o autodomínio nunca tem fim. Esta é uma das maiores lições que ele nos ensina. Não há destino final na maestria, há apenas a jornada. Toda a sua vida foi um testemunho desta ideia. Ele treinava diariamente, aperfeiçoando suas habilidades, mente e disciplina. Ele não esperou pelo momento perfeito para agir. Ele simplesmente treinou, aprendeu e se adaptou. Por isso ele afirmou que o caminho está no treinamento. Isso significa que a maestria não é algo que você alcança uma vez e depois segue em frente. É um compromisso diário, através de pequenas ações consistentes. Seja dominando uma habilidade, melhorando sua mentalidade ou fortalecendo seu corpo, a chave é aparecer todos os dias e fazer o trabalho. Aqui é onde a maioria erra. Esperam que o sucesso venha rápido. Eles desejam resultados, melhoria e domínio imediatos. Mas sua vida prova que o caminho para a grandeza é lento, exigente e frequentemente desconfortável. Requer paciência, disciplina e a capacidade de abraçar o processo, mesmo quando o progresso parece invisível. A verdadeira maestria não é sobre talento, é sobre comprometimento. O que distingue os bem-sucedidos dos fracassados é simples. Algumas pessoas desistem quando as coisas ficam difíceis, enquanto outras continuam não importa o quê. Outra lição crucial de Musashi é que o autodomínio leva ao domínio da vida. Tudo começa internamente, pensamentos, hábitos e disciplina. Se você não conseguir dominar a si mesmo, sempre será controlado por forças externas, por distrações, por emoções, pelas opiniões dos outros. Mas quando você desenvolve disciplina, resiliência e adaptabilidade, você se torna o mestre do seu próprio destino. Você para de dar desculpas, para de ser reativo e começa a tomar controle de suas ações, decisões e, finalmente, do seu futuro. Essa é a razão da filosofia dele ser tão influente atualmente. Ele não era apenas um espadachim, era um filósofo, estrategista e estudante da vida. Suas lições se aplicam aos negócios, relacionamentos, criatividade, crescimento pessoal e a todos os desafios da vida moderna. Ele nos ensina que o medo é uma ilusão, a disciplina é liberdade e o sucesso é resultado do esforço diário, não da sorte. Quero que você se faça uma pergunta simples. Você está trilhando o caminho da maestria ou aguardando o momento ideal para iniciar? A verdade é que não há momento perfeito, apenas o agora. A única forma de aprimorar qualquer aspecto da vida é começar a praticar hoje. O caminho está no treinamento. Para concluir, deixo uma última citação de Musashi. Hoje você vence a si mesmo de ontem. Amanhã vencerá os menores. A verdadeira batalha está sempre dentro de nós. A si mesmo e você dominará a sua vida.